Boa noite, pessoal. De novo, boa noite, pessoal. Boa noite. Aí, gostei. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de ver vocês, ver algumas carinhas novas. Quem nos visita aqui pela primeira, segunda vez? Mas assim, você também, né? Quem mais? Tem mais gente? Não? Sejam muito bem-vindos, tá? Família CD, abraço a vocês e voltem sempre. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Neemias. E aí eu coloquei aquele tema ali, o Senhor me deu. E quantos pesquisaram o que é? Ninguém? Todo mundo sabe o que é? Quem não sabe o que é aí? Levanta a mão. Não sabe? Só um só? Então vocês estão fera demais, hein? Pessoal, vamos abrir a palavra lá no livro de Neemias, no capítulo 1. A gente vai ler no versículo 1 até o 4. Amém? Diz assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor Espírito Santo, que o Senhor fale aos corações aqui, que encontre terra fértil para essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que essa palavra seja um ponto de inflexão na vida de cada um aqui hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, no livro de Neemias, alguns já leram. Os que não leram, eu vou trazer um resumo aqui do começo. Neemias era um servo que estava servindo o rei da Pérsia, um rei muito poderoso. E Neemias, ele ficava muito próximo desse rei. Ele era copeiro do rei. Ele estava bem próximo ali, ele que servia os alimentos, cuidava de tudo isso, ele que servia as bebidas para o rei. Ele experimentava para ver se estava de acordo e também, um lado ruim, para ver se não estava envenenado. Mas isso era um cargo de muita importância. E ele servia então esse rei, o rei Artaxerxes ou Xerxes. Ele recebe alguns irmãos dele e ele pergunta como é que estava Jerusalém. Jerusalém estava toda destruída, os muros, vários pontos destruídos, os portões de madeira estavam queimados. Cara, na hora que ele ouve aquilo, ele escreve aqui que sentou, acho que deve ter caído a ficha bem assim, ficou com provavelmente um sinal de indignação, chorou, se lamentou, e a Bíblia diz também que ele jejuou e orou ao Senhor. Quando ele faz isso, ele tem que ainda cumprir o seu trabalho. Vocês concordam comigo? Por mais que vocês, para quem trabalha, que está triste, está desanimado, tem que ir no outro dia, não tem? Não é verdade? Então ele foi lá, cumpriu os seus deveres. E chegou na presença do rei, o rei pega e fala: meu brother, por que você está triste? E Neemias falou para o rei assim: cara, não desse jeito, né? Mas vamos pensar.
cara, como que eu não ia estar triste se da onde eu venho está tudo destruído, está tudo quebrado, as muralhas estão todas destruídas, não tem mais portão, o povo está lá sofrendo, os meus conterrâneos estão sofrendo. E aí o rei fala, mas e aí, o que você quer? E aí Neemias pega e fala assim, Senhor, eu queria muito ir lá ajudar esse povo, eu queria ajudar a reconstruir aquela cidade. E aí o rei fala, tá, a única coisa que o rei questiona, quanto tempo você vai levar para fazer isso? A Bíblia não fala exatamente ali quanto tempo ele falou para o rei, mas ele libera. E aí eu fiquei pensando, Neemias deveria ser um cara sensacional. Por quê? Cara, ele era cativo, ele era prisioneiro, num poder de alto escalão ali, mas ele era um prisioneiro. E mesmo assim, o rei liberou ele para ele poderia falar isso e nunca mais voltar. Poderia ter sido encontrado? Sim, mas ele poderia ter fugido e tchau. Mas o rei confiava nele a tal ponto que liberou. Beleza, mas Neemias foi mais ousado em pedir algo para o rei. Senhor, eu preciso de alguns recursos. Eu preciso de madeira, muita madeira. Tá bom, Neemias, pode levar o que você quiser. Então, Senhor, mas para mim conseguir passar até lá, eu vou precisar de um passaporte. Eu vou precisar de uma autorização para entrar nos reinos, nas cidades e chegar até lá. E aí, Mateus, você pode pegar um copinho de água para mim? Minha garganta tá meio ruim. Tem lá no canto lá. E aí o rei faz a carta e libera para que ele possa passar por todos os locais sem empecilho. Neemias chega lá e a primeira coisa que ele faz é analisar a situação. Eu, particularmente, provavelmente eu já ia querer chegar fazendo alguma coisa. Já querendo resolver aqui, não, faz assim, vamos fazendo e tal. Não. Com toda a sabedoria, ele analisa toda a situação e gera um plano. Quando Neemias decide falar para o rei e pedir isso, aqui acontece o nosso primeiro ponto de inflexão. E vocês vão entender no final o porquê disso. Todas essas muralhas quebradas, portões queimados, isso tem um significado muito ruim para o local. Passa uma visão de desonra, passa uma visão de vergonha. É horrível isso, é péssimo. E Neemias sabia disso, por isso que ele resolveu agir e fazer isso, e restaurar essas muralhas. Obrigado, pessoal. E agora eu quero que você reflita o seguinte. Na nossa vida, cara, existem várias áreas que podem estar com essas muralhas quebradas, com portões queimados. E essas áreas da nossa vida, elas representam desonra, vergonha, muitas vezes, porque a gente não consegue conter, não consegue segurar quando acontece algo. Deixa eu explicar melhor. Quando povos viajantes, ladrões, arruaceiros passavam por aquela cidade, eles viam a cidade toda aberta, sem cuidado, eles invadiam, roubavam, quebravam tudo e saíam de qualquer jeito, deixavam lá de qualquer jeito, saíam com
despojos, saíam com riquezas daquele local. Por mais que o povo pudesse estar pobre, sempre tem um que vai querer arrancar até o osso. E na nossa vida não é diferente. Existem áreas que podem estar derrubadas, quebradas, queimadas, que as pessoas entram nessa área da sua vida, falam, fazem o que quiserem e depois saem e não estão nem aí para nós, nem aí para vocês. E essas áreas precisam urgentemente serem reconstruídas. Porque às vezes você vem na igreja, você vem aqui e você quer mais de Deus, e você se joga, mas tem alguns pontos que precisam ser trabalhados para que isso haja uma constância. Porque qualquer empecilho, qualquer vendaval, qualquer pessoa que chegar e falar ao contrário, você não vai conseguir segurar. Aquilo ali vai gerar um conflito dentro de você e você vai acabar desistindo do propósito, desistindo de algumas metas. E também existem pessoas que chegam para nós, analisam a nossa vida, veem as áreas que estão problemáticas, que os muros estão todos caídos, quebrados, e fala assim: meu irmão Pablo, meu amigo, volte a ler. Brincadeiras à parte, fala assim: irmão, eu tô vendo aqui que você está passando por isso e tal, ou até você mesmo compartilhou, faz assim, 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 eu já fiz, deu certo. Ou eu tenho base de alguém que fez e deu certo, não passei por isso, mas aquela pessoa ou uma pessoa fez assim, 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 tenta. E muitas vezes você para e pensa: cara, o que você está falando? Você não vive a minha vida, você não sabe a minha realidade, você não sabe como que é estar lá em casa, você não sabe o que meu pai ou o que minha mãe faz, você não sabe o quanto que ele grita comigo, você não sabe como que é na escola, ninguém fica perto de mim, você não sabe. E muitas vezes o que a gente faz? Pega essa palavra, nem pega a palavra, ouve a palavra e deixa de lado. Por quê? Orgulho. Orgulho. Então, se alguém tem uma base para a sua vida, de reconstrução de uma área, pergunta se ela tem autoridade sobre isso, ou se ela sabe de alguém que tem autoridade. E não descarta de uma vez. Começa a reconstruir. Tenta mais uma vez, tenta de novo. Sempre vai valer a pena se você tentar reconstruir uma área da sua vida. Muros e portões quebrados dentro da nossa vida, a gente deixa, como eu já falei, qualquer um entrar e fazer o que quiser. Qualquer um. A gente nem seleciona as pessoas. Qualquer um entra e destrói. Muros e portões quebrados, quando alguém faz um ataque contra você, facilmente você é atingido. Facilmente você fica triste, você fica cabisbaixo, você chora, você fica com raiva, você grita, você odeia. E como eu falei, muros e portões, muitas vezes, a maioria das vezes, representa vergonha para você mesmo. Fala: cara, eu não consigo romper nessa área, eu não consigo viver plenamente nessa área, cara. Por quê? Que vergonha. Que vergonha. Por quê? Porque existem muralhas que dão acesso a pessoas e ali você não consegue conter. E o mais importante, acesso do mundo espiritual. Ataques do mundo espiritual e com certeza que utiliza pessoas, você é facilmente atingido. E aí você sente vergonha. O livro de Neemias, um pouco mais para frente, vai falar assim, que Neemias conversa com o povo, com os cidadãos lá, e o povo abraça a ideia. Neemias, é isso mesmo. Vamos
começar a arrumar esses muros aí. Vamos começar a arrumar os portões. Você trouxe tudo, cara. Você tá com gás, então eu vou animar, vou com você. Bora. Só que existem Sanbalates lá. Um Sanbalate e mais outras pessoas. Que fazem o quê? Começam a zombar de Neemias e todo o povo. Começam a dar risada. Quem você pensa que você é? Quem você acha? Como que você vai fazer isso daí, cara? E começam a falar e falar e falar. E agora pensa, traga para sua vida. Quando você tem uma área que existem pessoas, uma área da sua vida que está ruim, e existem pessoas que conhecem isso e você decide mudar, o que a pessoa vai falar? Se ela não é tua amiga ou teu amigo. Rapaz, eu te conheço, não é de hoje não. Você vai para a igreja? Vai ficar fazendo o que lá? Você sabe, você vai sair dali na segunda-feira, o que você vai fazer? Velho, você vai pagar de crente agora? Você tá louco? Muitos vão zombar da sua cara. Muitos vão dar risada. E o pior, como aconteceu no livro de Neemias, depois de um tempo eles começam a querer matar Neemias, querer matar os planos de Neemias, destruir todo o local e destruir a vida de Neemias. E talvez quando você persistir em mudar essa área, vai ter pessoas que vão falar assim, para a igreja o quê? Vamos para lá. Querendo destruir a tua vida, querendo destruir os teus planos, os planos de Deus para a sua vida. Cara, persista e mantenha-se firme nessa reconstrução. Vão falar mal, vão zombar, vão rir, mas persista. É para o resto da sua vida aqui. E com certeza pode influenciar na sua eternidade. Não caia em contos, não caia na zombaria e risadas do povo. Não liga. Neemias, ele servia o rei, como eu falei. E nós servimos o Rei dos Reis, que também nos dá acesso, também nos dá recurso, também nos dá segurança. E aí foi um ponto que eu acabei esquecendo. Neemias ainda foi com alguns guardas do rei para sua proteção. E o Rei dos Reis nos dá tudo isso, nos dá acesso, nos dá recurso e nos dá proteção. Ele nos dá o plano e mão de obra para cumprir o propósito que está no coração dele. Amém? Talvez quando você começar a construir esse muro, fechar os portões que dão acesso a pessoas más, vai ter alguns que vão se aproximar e vão ficar do lado de dentro. Isso é muito bom. Mas vão ter outros que talvez você acha que estaria do lado de dentro, ou possam até estar, que não vão querer mais e vão pular para o lado de fora. E na hora que o muro estiver reconstruído, provavelmente essas pessoas vão começar a tacar pedra nesse muro para ver se atinge. Vão querer pular esse muro para ver se entra. Mas provavelmente eles não vão ter acesso. Porque você avisou, você comunicou, você até pediu ajuda. Mas eles não te ouviram. E o acesso que eu falo é o seguinte, não é você nunca mais olhar ou falar algo com essa pessoa, mas sabe aquele vínculo que a gente tem com uma pessoa de contar as coisas, de se abrir? Talvez esse acesso a pessoa não vai ter mais. Porque na hora que você estava mais precisando para a reconstrução da sua vida, essa pessoa quis ficar do lado de fora. E amém. Só que quando o seu muro estiver construído, a sua cidade estiver bonita, consolidada,
alguns que ficaram do lado de fora vão falar: irmão, o que você fez? Me perdoa. E é aí que está a chave de você ajudar nessa reconstrução, porque você tem experiência e vivência naquilo. Para essa reconstrução, nós precisamos executar uma palavrinha que é muito difícil, até certo ponto. Nós precisamos de hábitos saudáveis, hábitos diários. E eu quero que você pense agora, com certeza você já viu uma obra começando numa construção de uma casa, e você vê alguns trabalhadores ali, alguns mestres de obra, você vê 2 dias, até 3, e você não vê nada. Por que você não vê nada? Sabe por quê que você não vê nada? Sabe, Cauê? Sabe por que você não vê nada? Uns 2, 3 dias ali, pelo menos, os caras andando pra lá e pra cá, uns pó branco no chão, umas linhas. Sabe, Pedro? Sabe, Bob? Exato. Fazendo também a fundação. E a fundação você não vê, cara. A fundação vai um recurso lascado e você não vê. E é ali que está a base de tudo, na fundação. É ali que vai sustentar toda a carga estrutural da casa. E ela precisa ser bem feita. Ela precisa ser bem feita. E aí passa alguns dias, você está ali, você fala: colocaram aqueles negócios no chão lá, né? Que é baldrame. E aí começa um carinha a colocar uns tijolinhos. É ou não é? Tô certo ou não tô? Um tijolinho, 2 tijolinhos. Né? E aí você passa lá, eles estão colocando a gente fala uma fiada de tijolo, né? Uma fiada de tijolo. E outro ponto importante, que essas fiadas de tijolo, elas precisam ter uma linha de guia de um negócio chamado prumo, para ficar retinho. Não pode ficar assim, nem assim, e também não pode ficar assim. Não vai dar ruim, muito ruim. E aí você passa, tem uma fileira. Aí você vai para a escola, vai lá na escola lá, aí você volta, você dá uma olhada, tá um tantinho assim. Fala: opa. E se você chegar lá na obra lá e ficar olhando o cara sentar o tijolo, ele vai fazer assim. Vai ter um carrinho do lado assim, ó. Aí vai ter uma colherzinha, né? Aí o cara pega aqui, e aí encaixa um tijolinho aqui. Aí ele põe na linha, aí ele bate. Desculpa, não pode bater, né? Desculpa. Vai ficar bravo comigo. Pode bater. Aí eles batem ali no tijolo, e aí eles pegam um negocinho chamado prumo e vê se tá aprumado, tá retinho. Não, beleza, então vamos pro próximo. Eu demoraria acho que uns 7 anos para fazer uma parede. Aí eles colocam tal, um por vez. Você fica ali e fala: meu Deus, isso vai demorar uma vida, cara. Porque você está vendo um por vez. E assim são os hábitos na sua vida. Um por vez. Para você que está executando, é demorado. É difícil. Todo dia um tijolinho. Ou todo dia 2. E o interessante é que você, como nos hábitos, não tem como você pegar 10 tijolos e jogar tudo ali e eles cair tudo arrumado, ou você soltar um monte de massa e cada um vai pondo um tijolo. Não tem como, irmão. É só um por vez. Não tem negociação. E na sua vida também é assim. Um por vez. Se a gente quiser trocar os pés pelas mãos, vai dar ruim, vai ficar torto. E depois a gente vai ver o resultado lá no acabamento. Sabe, na hora de aparecer aquela coisa bonita, aqueles revestimentos. Vai ficar tudo cheio de dente. Vai ficar bem top. Vai ficar horrível. Não vai encaixar nada. E é assim, cara, na nossa vida. Um tijolo por vez, alinhado e prumado. Isso são hábitos. Hábitos saudáveis. E a gente não vê resultados em um dia. Em um dia você pode ver uma paredinha assim. E aí você vai para sua casa. E aí você volta para ir para a escola de novo. Para quem vai trabalhar. Beleza, eles estão chegando na obra. Alguns já estão lá. Alguns nem vão. Desculpa, não aguentei. Aí, na hora que você volta do trabalho ou da escola, cara, já está dessa altura.
Rapaz, você fala, meu Deus, como que subiu tudo isso, velho? Não tem jeito, esse cara é uma máquina. E um por um. Por quê? Porque quem está de longe vê muito resultado, mas quem está ali é cansativo, é trabalhoso. Hábitos vem da palavra hábitos. Hábitos vem da palavra hábitos, que também tem correlação com habitat e habita, que vem de habitar, estar dentro, morando. Então, essa construção diária vai fazer você estar dentro de uma realidade, de outra realidade, ou de uma realidade que você sonhou, de uma realidade que você planejou. Só que hábitos vai fazer você habitar em lugares diferentes. Se você não tiver, você vai viver a mesma realidade sempre. Sempre. A sua realidade, às vezes que você não quer, sem o hábito, vai fazer você se manter ali ou até andar para trás. Todo hábito tem uma recompensa. Ela é boa ou é ruim. Se você tem hábitos ruins, a recompensa vai ser ruim. Se você come mal, bebe mal, você vai ter consequência. Vai ser má. Se você come bem, se alimenta, faz esportes, bebe bem, sua consequência vai ser boa. Amém? Vocês estão com sono, eu acho. Eu quero perguntar para você, sabia, Fê, que o nosso cérebro prefere cumprir hábitos? Sabia disso? Sabia, Paulo? Sabe, Thomas? Ele prefere cumprir hábitos. Agora, você sabe o porquê que ele prefere? Quem arrisca? Pode falar. Exato. Gasta menos energia, usa menos esforço. Exatamente. Ele está acostumado. Você dentro da sua casa, você não levanta e pensa, onde que é o banheiro? Vou aqui e tal. Acho que é aqui. Não. É automático, você nem pensa mais, você só faz isso, entra no banheiro e tchau, obrigado. Agora, se um visitante for lá na sua casa, se você for dormir lá na casa da Nath, não sei se você já foi lá, mas você vai falar assim, Nath, onde é o banheiro? E aí, às vezes você acorda no meio da noite, precisa ir no banheiro. E aí você fala, ixi, onde que era mesmo? E aí você vai para um lado e vai para o outro. Se tiver as portas fechadas, então você esqueceu, meu Deus do céu. Então você gasta energia, fica pensando. Então o cérebro sempre vai pensar no mais fácil. Por isso que quando você tenta e começa um novo hábito de leitura, e você não lê, né? Começa um novo hábito de leitura, de exercício físico, de oração, é tão difícil. Porque o seu cérebro está gastando muita energia para fazer o que você não fazia. Só que vai passar um tempo, tijolinho por tijolinho, você vai ver o resultado. E é aí que é a chave, você precisa persistir para que aquilo ali fique tão fácil, tão automático, que nem gasta mais energia. Você começa a ter prazer no hábito. Eu falei de hábitos porque eu quero citar 5 áreas para você, 5 áreas principais para você analisar a sua vida e começar a trabalhar. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessas áreas e reflitam e comecem a agir a partir daí. A primeira área é a área espiritual. Como estão os seus hábitos na área espiritual? Como está o relacionamento diário com Deus? O que você tem feito? Quantos devocionais? Ou a qualidade desse devocional? Você tem ido profundamente na palavra? Você tem se jogado e desejado mais? Se você fala não para essa resposta, é porque os seus hábitos não estão bons nessa área. E aí, essa área é um ponto chave que as muralhas estão derrubadas. E aí o mundo espiritual, cara, não perdoa. Ele vai atacar de uma forma ou de outra. Vai. Muralhas derrubadas. Lembra? Qualquer um entra, faz o que quiser e sai. A área espiritual. Muito importante vocês cuidarem dessa área. Segundo ponto. Familiar. Como está o seu relacionamento com os da sua casa? Ou os seus familiares mais próximos? Seus primos, seus tios? Como que está?
Eu posso até colocar até um amigo mais próximo. Como que está esse relacionamento? Você tem tido um tempo de qualidade? Você tem conversado com essas pessoas sem mexer no celular, sem se desviar, olhando o olho no olho, perguntando como você está? Não, está bem. Realmente você está bem? Está mesmo? De verdade? Ou o que está ruim na sua vida? Primeiro ponto, espiritual, relacionamento com Deus. Como estão os seus hábitos? Segundo ponto, familiar. Como que está o relacionamento com as pessoas da sua casa, os mais próximos? Terceiro ponto, seu corpo, templo do Espírito. Como que você tem cuidado dele? O que você tem comido? O que você tem bebido? Depois de ontem, meu Deus. Quanto de esporte você tem feito? Quantas vezes por semana você tem praticado um esporte? E trabalhar não vale. Eu ando para lá e para cá, eu faço uma correria, eu faço força. Não é a mesma coisa. A sua mente fica focada no trabalho. Quando você sai para fazer um exercício, cara, é totalmente diferente. A mente desliga daquilo e o corpo solta endorfina? Endorfina, obrigado, professor. E age em áreas diferentes. E aquilo ali te dá um prazer. Faz com que você você descanse, por mais que você vai estar cansado. Mas não, você vai estar renovado para outro dia. Exercícios, cara. Façam exercícios, bebam água. Hábitos. Primeiro ponto, espiritual, relacionamento com Deus. Segundo ponto, familiar, relacionamento com as pessoas mais próximas e seus amigos. Terceiro ponto, corpo. Como que você tem cuidado do seu corpo? Quarto ponto, o seu emocional. Como que está as muralhas do seu emocional? Está bem fortalecida dessa cidade aí? Ou tem várias brechas? Como que está aí? Como que as pessoas chegam e falam para você alguma coisa? Não concordo com isso não. Você fez errado. E aí, você faz o quê? Nossa, de novo esse cara. Não concordo, problema é seu. Tô nem aí. Não, como que tá? Você já estoura? Você já chora? Você já fica com raiva? Tem um cinza ali, hein? Cuida dessa área, porque essa área influencia muito todas as outras. Se o seu emocional está abalado, você não vai sentir, muitas vezes você não vai sentir vontade de orar. Você vai estourar com os que te amam, que estão mais próximos de você. Você não vai sentir vontade de treinar. Você vai querer comer o quê? As meninas principalmente? Chocolate. Vai se desmanjar no chocolate. Não é comer 1, 2, é muito, né? Então cuida do seu corpo, cara. Cuida. Não, perdão, gente. Cuida do seu emocional. Cuida muito do seu emocional, porque abre brechas, gera fissura. Sabe o que é fissura? Não tem nenhuma aqui. Aquelas trincas. Graças a Deus. Fissuras, são trincas que aparecem nos locais, provavelmente vocês já viram. E o que é? O emocional abalado, com brecha, vai gerar fissura nas outras áreas, que vai deixar abalado todas as outras áreas. E aí, às vezes, uma chuva forte, às vezes, um vento, às vezes uma pessoa vai só chegar e fazer assim, ó, puf, cai. Cuida do seu emocional. Ele é muito importante. Isso trata de um relacionamento com você mesmo e com Deus, o Espírito Santo que habita em você. E a quinta área, financeiro. Cuida do teu financeiro. Cuida. Eu não trabalho. Alguns adolescentes aqui, não. Agora é a hora de você empreender. Agora é a hora de você arriscar. Você não depende daquilo, então você pode arriscar. Entenda sobre gestão financeira. Entenda sobre fluxo de caixa. Entenda sobre como vender, como se comunicar. Agora é a hora. Todo mundo aqui, eu acho que trabalha no comércio, se fosse adolescente, se tivesse a oportunidade de voltar lá, se eu tivesse que trabalhar no que eu trabalho, eu vou estudar sobre tal coisa. Por quê? Para melhorar minha renda hoje. Então, a área financeira é algo importante, gente, na nossa vida.
Quantas brigas acontecem porque eu não tenho dinheiro, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Cuida dessa área. Essa área com brechas, com muralhas quebradas na sua vida, também dá muito problema, cara. Muito problema. Então cuida. Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aleluia. Edificados sobre o fundamento, a base, que eu falei que era importantíssima, não pode estar errado. A base é Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, no qual todo o edifício, toda a estrutura que você vê, bem ajustado, lembra da linha do prumo? Cresce para templo santo no Senhor. Vai crescendo, até formar aquela linda casa, com os acabamentos lindos. Isso é você. Mas tem muitos que param ali só na alvenaria, só no tijolo. Tem uns que deixam chapiscar, tem uns que reboca, tem uns que deixa passar a primeira mão de tinta, tem uns que deixa fazer por completo. E aí que está a chave. E aí que está mais um ponto de inflexão. Você vai deixar? Muitas vezes a gente fala o seguinte, cara, eu sei o que você está falando, eu concordo com o que você está falando, mas eu preciso antes fazer isso, fazer aquilo. Eu preciso ter tanto, eu preciso ter acesso a tal pessoa. Aí eu vou fazer, mas eu sei que você está certo, obrigado. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Sabe por que você não vai fazer? Porque Deus, Ele usa quem começa com pouco. Ele usa o pouquinho que você tem para começar. Você tem uma voz? Você tem uma rede social? Tem. Então começa. Você engaja para quantas pessoas? 30, 20, 10, uma? Comece. É no pouco. É no pouco que Jesus vai te usar. Às vezes a gente fala, eu preciso batalhar e tal, preciso ter 5.000 pessoas. Aí eu acho que vai fluir. Não vai fluir. É no pouco, cara. É no pouco. E a gente pode ver isso em Lucas, no capítulo 9. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. A palavra fala que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E aí chega o menininho lá. Tem isso aqui. Isso aqui, 5 pães, 2 peixes. E aí? E aí que Jesus usa do pouco e multiplica, e multiplica, e multiplica, e multiplica, e come todo mundo até se fartar, e ainda sobra 12 cestos cheios. No pouco, um pouquinho. Ele podia ter falado assim, vou guardar isso aqui, filho. Vou comer daqui a pouco, minha mãe que me deu. Como é que vai se alimentar todo mundo? Não faz nem sentido. Eu dividi, não faz sentido. Vou alimentar no máximo o quê? 10 pessoas? Não. Ele foi e fez. E Jesus utilizou disso. E fez esse milagre maravilhoso. Pedro, o que Pedro tinha? Pedro não tinha nem ânimo mais, Pedro tinha. Nem força de vontade mais, se for ver. Ele só tinha um barco e uma rede vazia. Tudo suja lá. E aí Jesus fala, Pedro, faz favor. Então tá, mestre, sobre a sua palavra eu lanço. Multiplicou. Um barco e uma rede suja. E às vezes você não se sente digno do que você tem. Só tem uma bicicletinha. É aí mesmo. Eu só tenho 200 seguidores. Então, não vou falar só para 200. Tem gente falando para 50 mil, para 200 mil. Não, eles querem ouvir a sua voz. Faça no pouco. Neemias não tinha nada. Não tinha nada. Mas sabe o que ele tinha? Acesso. E muitas vezes a gente quer ter recurso. Mas Deus está nos dando acesso.
Mas eu quero ter recurso, eu quero ter posse. Mas você vai ter acesso, Neemias. Você vai ter acesso, você não vai ter posse, você vai ter acesso. E a gente, não, mas eu quero. Não, fica com acesso. O acesso muitas vezes é muito melhor do que posse. É muito melhor. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está dentro de você. Já está aí. Só precisa sair. Só precisa destravar, só precisa aflorar, só precisa sair. Simplesmente, está aí dentro. Está aí, o Espírito Santo está aí para te ajudar. E está aí dentro tudo que você vai ser, fazer e ter. Romanos 12:2 diz assim, ó, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova o teu pensamento diariamente, hábitos. Vão fazer você estar nesse nível, e aí você vai colocando tijolo nesse nível, e aí aqui na laje, e aí hábitos na cobertura, e aí hábitos no acabamento. Hábitos, chave. Só que para isso, chegamos num ponto de inflexão. Coloca para mim a imagem, aquela outra imagem, por favor. Aquilo ali é um gráfico, ó. E aquela bolinha ali é o ponto de inflexão. Apaga a luz aqui para mim. Obrigado. Ponto de inflexão. Sabe o que é aquilo ali? Momento de decisão. Todo mundo está aqui, ó, naquele ponto ali, ó, nesse momento. Eu não sei qual área, A, B, C, D, ou qual área você achou aí que não citei aqui. Mas estamos ali, ó. Sabe quando você fala assim, puxa vida, perdi o time da coisa? Era para ter feito aquilo naquele momento? Ter vendido? Ter comprado? Perdi o time? Então, é aquele ponto ali, ó. E quando você perde o time, começa a formar uma parábola para baixo aqui, ó. Fala com cavidade, com a boca para baixo. E aí, tudo que você estava construindo, puf, fala, eu cheguei tão próximo, começa a descer. E ela faz o mesmo sentido ali, ó, mesma curvatura. Só que se você decidir hoje viver uma vida plena com Cristo, viver um relacionamento mais profundo com Ele, se entregar de verdade, buscar o teu propósito, o que o Senhor tem para você, só isso, para você primeiro. Você está decidindo. Se você decidir reconstruir hoje as muralhas, os bloqueios, destravando esses bloqueios, reconstruindo as muralhas, as brechas, reconstruindo os portões, que todo mundo tem acesso, faz o que quiser com a sua vida, naquele ponto ali, ó, que é o ponto de inflexão, você está decidindo ir para cima. E aí, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura se você decidir hoje viver isso, consolidar com hábitos bons de um relacionamento com Deus. Ninguém mais te segura. Amém? E eu tenho uma coisa para te falar. Se você decidiu e está subindo, vão acontecer algumas coisas, como eu falei, pessoas vão vir mal intencionadas. E talvez vai te cansar falar tantas vezes, ou persistir tanto no tijolinho por tijolinho. Só que no momento de cansaço, de quase desgaste, um desgaste de quase desistência, aprenda a descansar e não a desistir. Descanse, cara. Descanse em quem? No Senhor. Calma, Senhor, então eu vou dar uma pausa aqui, só um tempinho. Respira e vai de novo. Não desista. Lembra disso. Nos momentos difíceis, eu tenho que descansar e não desistir. Amém? A sua boca
o seu ato de falar gera bênção ou maldição. Escolha viver aquele gráfico para cima. Escolha declarar coisas boas. Escolha sempre dar uma palavra positiva para alguém. Escolha não reclamar da vida, não reclamar da situação que você está. É pouco, mas você tem e você pode fazer algo com isso, amém? Pode levantar, por favor. Pode tirar, por favor, essa imagem. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e comece a meditar. Espiritual, pode ser em outras áreas, mas eu creio que vai estar relacionado com isso. Espiritual, relacionamento com Deus. Feche seus olhos, não se distraia nesse momento. Espiritual, tempo com Deus, relacionamento com Deus. Familiar, relacionamento com os que eu mais amo, os que mais me amam. Como que estão? Como que está o cuidado do seu corpo? O que você tem feito? Quais são os seus hábitos para isso? Como você tem cuidado do seu emocional? E como você tem cuidado da sua área financeira? Reflita nisso. 5 pontos. Emocional, financeiro, corpo, familiar e o mais importante de todos, espiritual. Senhor, eu coloco agora a vida de cada um aqui. O Senhor sabe o que tem no coração e na mente de cada um aqui, Senhor. E eu peço, Senhor, ajuda-nos a reconstruir essa cidade forte que o Senhor gerou. Que por falha nossa, damos acesso a outras pessoas e elas derrubaram os muros, queimaram os portões. Ajuda-nos, Senhor, a reconquistar. Ajuda-nos, Senhor, a reconstruir. Ajuda-nos, Senhor, a edificar essa casa, essa cidade forte. Nós precisamos muito do Senhor. Sem o Senhor não tem como fazer. E nós reconhecemos isso. Age, Senhor, agora nessa área que as pessoas estão pensando nesse momento, nesse ponto de inflexão que eles decidiram viver o sobrenatural do Senhor e mais profundo no relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Eu creio que o Senhor está agindo. Eu creio que o Senhor está agindo. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te amamos, nós te louvamos. Obrigado por cuidar de nós, mesmo a gente não vendo. Mostra-nos, Senhor, os hábitos bons e os ruins que estamos tendo. Ajuda-nos, Senhor, a ter bons hábitos, para que possamos chegar mais longe. E o mais longe não é os nossos olhos, é o que o Senhor colocou para nós. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos. Eu oro agradecido em nome de Jesus.